Bom dia, alunos. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Eu gostaria de começar essa nossa revisão pedindo desculpas, porque a minha intenção era colocar para vocês essa aula na sexta-feira, mas devido ao feriado, acabou que não foi possível, né? De qualquer forma, eu estou disponibilizando para vocês essa revisão agora. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me mandar no chat, tá? Que eu pretendo responder o quanto antes para contribuir aí para a finalização de um semestre de forma é, muito boa, né? Com uma excelente nota, um excelente aprendizado. Além disso, eu deixei disponível para vocês também, pessoal, um roteiro de estudos, né? Acredito que vocês já tenham visto. Esse roteiro, ele tem um pequeno resumo ali do nosso conteúdo e também apresenta aí algumas atividades para que possam ser feitas ao final, né, para auxiliar ainda mais aí no preparo de vocês para a nossa última prova. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Bom, vou fazer um resuminho aqui então do nosso último conteúdo, né, que começa aí na unidade 4, falando um pouquinho das doenças que são causadas por alterações genéticas cromossômicas e estruturais, né? Nós focamos em compreender as alterações genéticas cromossômicas e os diferentes mecanismos envolvidos. Bom, e nós começamos aí resumindo os principais mecanismos, né, tanto cromossômicos quanto genômicos, que estão relacionados aí a desequilíbrios genéticos, o que poderia causar doenças nos indivíduos. E aí nós detalhamos cinco, pessoal. Falamos da segregação anormal, né, também conhecido como não disjunção, que consiste em erros na separação dos cromossomos durante a meiose ou a mitose, o que nós já vimos que pode levar a aneuploidias, né, células com número incorreto aí de cromossomos. Além disso, nós falamos também das síndromes cromossômicas recorrentes, e aí, no caso, nós estamos falando de deleções ou duplicações em regiões críticas do genoma humano, né? Então, regiões que apresentam genes que são fundamentais para o desenvolvimento de um indivíduo, né? Então, quando ocorrem deleções ou duplicações nessas regiões, nós temos o que nós chamamos de síndromes cromossômicas recorrentes. Também falamos das anomalias idiopáticas, né? Também conhecidas como de novo, onde nós temos alterações esporádicas, né? Ou seja, alterações espontâneas aí que não têm um contexto familiar, né? Não são alterações hereditárias. E também falamos das anomalias familiares desbalanceadas, que consistem na transmissão de translocações ou inversões cromossômicas que vão afetar aí a segregação. E por fim, falamos de eventos epigenéticos, né? No caso, eventos relacionados a imprint genômico, né? E aí a gente não está falando de alterações em relação à quantidade ou relacionado a mutações em genes, mas sim alterações que estão relacionadas a como esse gene está sendo lido, né? Então, ou seja, essas alterações vão afetar a expressão do gene e não a sua estrutura em si. Então, foram esses cinco, né, os mecanismos que nós descrevemos aí: segregação anormal, síndrome cromossômica recorrente, anomalias idiopáticas, anomalias familiares desbalanceadas e os eventos de imprint. Mas vamos detalhar um pouquinho mais, né, esses eventos, começando aí pelos distúrbios que são causados por uma segregação cromossômica anormal, né, ou seja, a não disjunção. Então, nós vimos que erros que ocorrem durante a segregação cromossômica, tanto na meiose quanto na mitose, podem levar a alterações importantes, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é um exemplo aí de uma aneuploidia, né? Bom, e essa não disjunção ela pode ocorrer na mitose, e aí, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, olha, nós temos uma célula diploide, onde 2N dela é igual a 2, né? A gente está vendo aqui dois cromossomos, né? Um herdado do pai, um herdado da mãe, e eles apresentam aqui na forma de dois cisquinhos, pessoal, porque a gente está vendo esses cromossomos duplicados, né? Nós temos que lembrar que lá na intérfase, né, na fase S da intérfase, os cromossomos são duplicados para que a gente possa passar pelo processo de mitose ou meiose. Então, nós estamos vendo aqui o cromossomo 1 duplicado, outro cromossomo 1 duplicado, né, os pares. E o que acontece? Durante um processo de divisão celular na mitose, o que a gente esperava encontrar é a separação dessas cromátides irmãs aqui, né? Então, uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro. Aqui é a mesma coisa, uma cromátide para um lado,
uma cromátina para o outro, de forma que ao final nós teríamos uma célula com dois cromossomos, já que o 2N aqui é igual a 2. E a gente observa que quando essa não disjunção, como ocorre a não disjunção, né, não ocorre a separação correta, olha o que aconteceu aqui. Nós vimos que essa célula ficou com três cromossomos, então não houve a separação dessas cromátides irmãs aqui. Então, essa célula ficou com três cromossomos. E como essa separou, ela enviou um cromossomo para cá, mas como esses dois cromossomos foram para um único lado, aqui a gente teve um único cromossomo. Então, eu tenho uma célula com três cromossomos e uma célula com um único cromossomo. Se isso ocorre durante a formação de um indivíduo, o que a gente pode ter é um indivíduo quimérico, né? Um indivíduo apresentando aí células com quantidades anormais de cromossomos, né? A gente tem que lembrar que durante a formação do indivíduo, né, houve a junção do espermatozoide do óvulo, nós temos então, né, se essa junção ocorreu de forma normal, nós teríamos isso aqui, mas se durante a formação desse indivíduo, lá na mitose, inicialmente, ocorre uma não disjunção, esse indivíduo pode apresentar uma anomalia genética. Bom, além disso, pessoal, essa não disjunção ela pode ocorrer também na meiose. E a gente tem que lembrar que a meiose, ela consiste em duas divisões celulares consecutivas. Nós temos a meiose um e a meiose 2. E aí que a gente observa aqui, olha, se ocorre a não disjunção na meiose um, então mais uma vez, uma célula 2N igual a 2, né, um cromossomo azulzinho com seu par vermelhinho, eles foram duplicados lá na intérfase e agora nós temos que separar esses cromossomos. Lembrando que na meiose um o que ocorre é a separação dos cromossomos homólogos. Então, a gente mandaria um cromossomo azul para um lado, um cromossomo vermelho para o outro. Então, olha só, não houve essa disjunção aqui, né? A gente não conseguiu separar durante esse processo e essa célula herdou os dois cromossomos homólogos. E essa célula ficou sem nenhum, né? Então, se isso segue, né, para uma próxima etapa de divisão da meiose 2, o que aconteceria aqui? Aqui agora eu teria separação das cromátides irmãs, que é o que a gente espera que aconteça na meiose 2, mas aqui nesse caso eu tenho uma célula herdando então dois cromossomos, aqui dois cromossomos. Essa célula que deveria ser haploide é uma célula agora diploide. E essa célula aqui ficou sem nenhum cromossomo, né? Opa, cadê minha setinha? Aqui, sem nenhum cromossomo. Bom, e essa não disjunção pode ocorrer também na meiose 2. Então, olha aqui, agora na meiose 1 ocorreu da forma que a gente esperava. Um cromossomo homólogo por um lado, um cromossomo homólogo para o outro. Só que aqui, esse cromossomo dividiu corretamente, houve a separação das cromátides irmãs, cada um herdando um. E esse aqui não, olha, não houve a separação da cromátide irmã. E agora eu tenho uma célula sem nenhum cromossomo e uma célula com dois cromossomos. Uma célula que aqui está como uma célula diploide. Então, pessoal, esses erros, né, formariam gametas, lembrando que a meiose forma gametas, formariam gametas com a carga genética incorreta, né? No caso da meiose um, o impacto foi mais significativo, né, porque todos os gametas formados foram incorretos, aqui gametas com dois cromossomos, quando deveriam ter apenas um, e aqui sem nenhum cromossomo. Já na meiose 2, né, o impacto foi menor, porque nós tivemos metade das células com a carga genética ok, né, apenas um cromossomo, mas 50% das células aqui com a carga genética errada, uma com dois cromossomos e uma sem nenhum, ok? Então, isso mostra para a gente os impactos que podem ocorrer quando a não disjunção se apresenta. Bom, e aí, pessoal, só para ficar bem claro, né, esse impacto aí, que para a gente é importante destacar esse impacto quando a gente está falando durante o processo de meiose, né, formação de gametas. Então, olha só, na meiose normal, que a gente espera encontrar isso aí, né? Nós temos aqui uma célula é, diploide, né, onde 2N é igual a 2, e aí nós temos a primeira divisão, onde a gente vai ter a separação aí dos cromossomos homólogos, e depois uma segunda divisão, onde a gente espera ver cada um herdando uma única cópia de cromossomo, né? Então, células haploides aqui, olha, ok? Bom, mas, como dito, olha só, uma disjunção anormal aqui agora, no caso, na meiose 2. O que que a gente teria? Olha lá, meiose um separou corretamente. Aqui,
uma disjunção normal, mas agora essa célula aqui, olha, ela não conseguiu separar corretamente as cromátides irmãs. Então, essa célula herdou dois cromossomos, essa nenhum. Aqui, já acontecendo a não junção na meiose 1. Não houve a separação correta, então uma célula herdando dois cromossomos, aqui nenhum. Então, as células originadas desse processo, na meiose 2, vão ter dois cromossomos, nenhum e nenhum, mostrando que o impacto foi maior. Bom, e aí, né, vamos imaginar aqui um processo de fertilização com espermatozoides normais, né? O que que a gente viria, então, caso isso acontecesse? Nesse caso aqui, a gente está vendo o processo de meiose normal, então, tudo acontecendo de forma correta. Olha, essa célula aqui tem apenas um cromossomo, recebe mais um de espermatozoide, eu tenho um zigoto normal com dois cromossomos. Aqui, a mesma coisa, e seguimos tudo de forma normal. Mas, vamos ver o que vai acontecer numa célula onde nós tivemos uma disjunção anormal, né, uma não disjunção na meiose 2. Então, nós temos 50% de chance de ter um zigoto normal, olha lá. Aqui, um cromossomo vai ser fertilizado por um espermatozoide que tem um cromossomo, ok. Deu origem aqui a uma nova célula diploide. Mas nesse caso aqui, eu tenho um gameta com dois cromossomos. Quando ele for fecundado por um espermatozoide com mais um, eu vou ter um indivíduo com uma trissomia. Aqui, como não tem nenhum, quando for fecundado por um espermatozoide com um cromossomo normal, a gente vai ter uma monossomia, né? Então, 50% de chance de ter um indivíduo aí com uma alteração genética. E vamos ver agora quando a disjunção falha na meiose 1. Olha lá, eu tenho agora células filhas com dois cromossomos, quando deveria ter apenas um. Quando for fecundado por espermatozoides normais, o que teremos é uma trissomia. E nesse caso aqui, como não tem nenhum, quando forem fecundados por um espermatozoide normal, teremos uma monossomia, ok? Então, pessoal, mostrando aí para vocês o impacto dessa meiose anormal. Bom, só que além disso, pessoal, a não disjunção ela também pode levar a um evento conhecido como dissomia uniparental, né, que é uma condição que é rara, mas que pode acontecer quando o indivíduo herda aí duas cópias de um mesmo cromossomo de um dos pais, né, e nenhuma cópia do outro pai, né, ou seja, nenhuma cópia do outro cromossomo homólogo. Então, pessoal, aqui na figura a gente consegue observar o que a gente espera encontrar, né, normalmente. Então, você tem aqui, né, a mãe, por exemplo, o pai, e o que acontece? Eles formam seus gametas e esses gametas vão se juntar. Então, por exemplo, esse gameta aqui com esse vermelhinho com esse gameta azulzinho. Formou uma célula normal com o cromossomo herdado da mãe, um cromossomo herdado do pai. Isso acontece para todos os casos aqui, olha. Esse com esse, né? Aquele cruzamento que a gente está acostumado a fazer, azão, azinho, etc. Então, olha lá, esse com esse formou esse com esse formou esse com esse formou esse com esse formou esse. Mas percebam que em todos os casos aqui, os indivíduos formados aqui embaixo apresentam uma cópia do cromossomo materno, uma cópia do cromossomo paterno. Mas observem o que aconteceu em B, olha. Aqui agora os gametas desse indivíduo aqui, vamos chamar esse aqui de mãe, vermelhinho de mãe. Olha só, quando houve a separação, não houve a disjunção. Então, esse gameta aqui herdou dois cromossomos e esse aqui não herdou nenhum, né? Então, a gente já viu isso no slide anterior, né? Que a gente chama isso de não disjunção. Do pai, ok, aconteceu de forma correta, mas olha só, houve então a fecundação. Esse gameta se juntou com esse e agora eu tenho um indivíduo triploide. O que pode acontecer, pessoal, é que a nossa célula utiliza um mecanismo, né, para poder recuperar essa célula aqui e acaba excluindo um desses cromossomos aqui, né? Vai excluir um desses cromossomos, vai recuperar essa célula e aí agora nós vamos ter uma célula que é uma célula diploide ao invés de uma célula triploide. Só que percebam só, ao excluir um dos cromossomos, acabou excluindo o cromossomo paterno. E aí, nesse caso, o que a gente está vendo aqui é o indivíduo herdando os dois cromossomos maternos. Então, o que a gente tem aí é uma dissomia uniparental, né, onde os dois cromossomos herdados aí são cromossomos maternos,
ok? Bom, e além disso, pessoal, outro evento que pode acontecer aqui é a não disjunção nos dois casos aqui, né? Então, nós temos aqui o não, não houve a disjunção nem no materno nem paterno, e aí imagine aqui que nesse caso o cromossomo materno que, perdão, a célula materna é o gameta materno, que tem os dois cromossomos aqui, se juntou com o espermatozoide que não tem nenhum. Então, mais uma vez, uma célula agora herdando as duas cópias dos cromossomos maternos. E aqui, o contrário, né? Agora, um gameta materno sem cromossomos se fundindo com o gameta paterno com duas cópias do cromossomo. E eu tenho, então, uma dissomia parental, perdão, parental, no caso aqui com os genes apenas do pai, ok? Então, é um evento que também pode acontecer, pessoal, e também pode causar alterações significativas na genética do indivíduo, já que nós vimos também nas nossas aulas que existem alguns genes que precisam ser herdados aí, né, do pai ou da mãe, né? Então, se você tem cópias únicas, maternas ou paternas, isso pode impactar na saúde do indivíduo. Bom, e aí, só para a gente poder entender o conceito de dissomia uniparental, isodissômica e heterodissômica, vamos ver o que pode acontecer também é, em relação a essa dissomia uniparental. Então, quando a gente fala da dissomia uniparental isodissômica, nós estamos falando que as duas cópias, né, do cromossomo estão vindo do mesmo cromossomo homólogo e do mesmo progenitor, ok? Então, olha só, dissomia uniparental isodissômica. O que a gente vai ver? As cópias, elas são idênticas, né? Vêm do mesmo cromossomo homólogo. Nesse caso aqui, o que eu tenho é um espermatozoide carregando uma cópia de um cromossomo. Aqui eu tenho um óvulo, pessoal, só que esses cromossomos que eu estou vendo aqui, na verdade, são as cromátides irmãs, né? São as cromátides irmãs que não se separaram durante a segregação cromossômica. Então, lembra que os nossos cromossomos, antes da, da meiose, eles também se duplicam. E eles ficam unidos lá pelo centrômero, e só lá na meiose 2 é que eles vão se separar. Então, isso aqui não aconteceu aqui, olha, eu não tive essa separação lá na meiose 2. E aí o que acontece? Eu agora tenho duas cópias do mesmo cromossomo, né? Eles duplicados aqui, mas que não se separaram durante a meiose 2. Se isso acontecer, olha, então agora eu tenho espermatozoides se juntando, uma triploidia, a gente vai ter um resgate, né? Então, a gente vai resgatar essa célula aqui, a gente vai deletar esse cromossomo, e aí o que acontece? Infelizmente foi deletado de cromossomo paterno. E aí, nesse caso, o indivíduo está dando duas cópias do cromossomo materno, mas um detalhe, essas duas cópias são idênticas, porque vieram do mesmo cromossomo homólogo lá materno. Esse cromossomo, as cromátides irmãs não se separaram durante a meiose 2. Então, a gente está herdando cópias idênticas desse cromossomo, ok? Então, a gente faz, nesse caso, uma dissomia uniparental isodissômica, porque as cópias que foram herdadas vêm do mesmo cromossomo homólogo materno. Poderia ser paterno também, tá, pessoal? Aí a gente estaria aqui numa dissomia uniparental isodissômica paterna. Nesse caso, a gente está vendo uma dissomia uniparental isodissômica materna. Bom, e aí, pessoal, um outro exemplo também aqui é uma monossomia resgatada. Então, olha só, aqui agora, esse indivíduo herdando uma única cópia de um cromossomo paterno, se juntou com essa célula que não tem nenhum cromossomo, e aí eu tenho agora uma monossomia. Uma outra alternativa é gerar uma cópia desse cromossomo aqui. O nosso corpo também tem essa possibilidade, né? Então, para resgatar essa monossomia, faça uma cópia desse cromossomo e olha lá, eu tenho agora dois cromossomos, só que esses dois cromossomos são idênticos. Por quê? Porque é uma cópia idêntica desse cromossomo paterno. Então, nós estamos falando de uma dissomia uniparental isodissômica, paterna nesse caso, porque resgatou o cromossomo paterno, né? Fez uma cópia idêntica. Mas percebam que esse indivíduo está carregando dois cromossomos idênticos vindo do pai. Bom,
Mas existe também, pessoal, um caso de dissomia uniparental heterodissômica, né? Então, no caso, uma heterodissômica quer dizer que as cópias são diferentes. Vieram da mãe ou do pai também, essas duas cópias, mas são cromossomos homólogos diferentes, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ver aqui, olha, mais uma vez, houve uma falha aqui no processo de separação desses cromossomos na célula materna, né? Então, esse gameta aqui, que deveria ter apenas um cromossomo, tem agora dois cromossomos, né? Então, significa que durante o processo de junção, houve uma falha. Então, lá na meiose um, né, quando deveria ter sido separado, esses cromossomos homólogos não foram separados, e aí na meiose 2, quando separou, cada uma recebeu uma cópia de cada cromossomo homólogo. Então, uma não junção que nós vimos anteriormente. Então, se essa célula se junta com o espermatozoide, que já tem um cromossomo que também eu tenho uma triploidia, se nós tentarmos resgatar essa triploidia e eliminar o cromossomo paterno, o que nós vamos ter aqui agora é o quê? Nós vamos ter uma célula contendo dois cromossomos maternos, mas percebam que agora a gente está falando de dois cromossomos homólogos diferentes, né? Então, o cromossomo da mãe com o par um também materno, tá? Então, nesse caso, como não são cópias idênticas, aí nós temos uma dissomia uniparental heterodissômica, porque as duas cópias vieram da mãe, só que são os cromossomos homólogos diferentes, ok? Bom, e aí, pessoal, anomalias elas podem ser observadas quando nós temos aí um caso de dissomia uniparental, né? Então, a síndrome de Prader-Willi é o exemplo mais comumente observado, né? Ele pode ser causado por vários fatores, né? Uma deleção paterna, uma dissomia uniparental ou defeitos de imprint, né? Lembrando, então, que nesse caso é importante nessa região que a gente está vendo aqui, né, do cromossomo 15, é, o braço longo do cromossomo 15, né, região 13, ela precisa ter a expressão, opa, perdão, ela precisa ter a expressão paterna, né? Então, quando ocorre a deleção dessa região, quando ocorrem defeitos relacionados ao imprint, ou quando nós temos uma dissomia uniparental materna, esse indivíduo vai apresentar alterações importantes aí no seu desenvolvimento. Então, mostrando para a gente aí, olha, nesse caso aqui, o indivíduo tem que ter esse perfil aqui, cromossomo materno, cromossomo paterno, para que tenha a expressão gênica dessa região aqui paterna. Deletou, não tem expressão, pode desenvolver a síndrome de Prader-Willi. Defeitos do imprint, né? Então, está silenciada aqui essa região. O que vai acontecer? Pode ter síndrome de Prader-Willi. E na dissomia uniparental, que é o nosso exemplo aqui. Ele não herdou uma cópia do cromossomo paterno. Então, ele não tem a expressão gênica do cromossomo paterno. Então, esse indivíduo pode desenvolver a síndrome de Prader-Willi. Ok? Bom, e aí nós falamos também dos distúrbios causados pelas síndromes cromossômicas recorrentes, né, que está relacionado à deleção de regiões importantes aí para o desenvolvimento humano. E olha só que interessante, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo a síndrome de Williams-Bellring, onde a deleção dessa região 7, do cromossomo 7, né, o braço longo do cromossomo 7, região 11, sub-região 12, né? Banda 11, subbanda 2. Perdão, gente. E aí que a gente observa aqui, houve a deleção dessa região e deletou uma sequência importante de genes desse indivíduo. E isso vai impactar e desenvolver essa síndrome. Porque essa região nós chamamos de hotspots, porque são regiões críticas aí para o desenvolvimento. Então, quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de distúrbios causados por síndromes cromossômicas recorrentes, ok? Esse é só um exemplo, né, onde a gente teve a deleção aí, né, da banda 11, subbanda 2, do braço longo do cromossomo 7. Mas esse é um exemplo de vários outros que existem. Bom, além disso, pessoal, existem os distúrbios causados aí por anomalias cromossômicas idiopáticas, e nesse caso são anomalias que surgem de forma espontânea em uma nova geração, não tem um histórico familiar, né? E nós chamamos aí de evento de novo desenvolvimento embrionário.
Peço perdão por esse de novo que tinha que estar em itálico, pessoal. E aí, só para mostrar para vocês, né? Então você percebe que ao longo da história das famílias nunca houve, né, a presença de indivíduos afetados e surge um indivíduo aqui afetado, né? Só mostrando aí, exemplificando que é uma doença que não tem um contexto hereditário. Bom, também vimos os distúrbios causados por anomalias cromossômicas familiares desbalanceadas, né, que vai ser transmitida aí de geração em geração, está relacionado normalmente à translocação cromossômica e que vai afetar a segregação normal dos cromossomos. Então, por exemplo, né, a gente está falando aqui principalmente das translocações, onde você tem a troca de segmentos de um cromossomo com outro, né, é um dos fatores, mas outros também podem acontecer, tá, pessoal? Como deleção e duplicação. E também os distúrbios causados por eventos cromossômicos que estão relacionados a imprint genômico, né? Lembrando o que que é imprint aqui, né, pessoal? O imprint ele é fundamental aí para o desenvolvimento, né, de um indivíduo, porque regula a expressão gênica. Então, nós vimos que em alguns casos existe um perfil específico para um indivíduo, né? A gente está vendo aqui, olha, onde um mesmo alelo A, ele vai ser expresso aí pelos ambos os pais. Então estamos vendo que esse alelo em verdinho aqui é o que está sendo expresso porque os outros estão silenciados. Olha, eles foram metilados aqui, essas bolinhas representando metilação desses genes. Então estão silenciados, não estão sendo expressos, né? Então durante a meiose é necessário retirar esse perfil de imprint e depois ele ser estabelecido, né? Então estabelece uma expressão de estabelece, né, um perfil imprint para a fêmea, estabelece um perfil de imprint para o macho, né? Então, aqui nesse caso, os óvulos todos com gene ativo, aqui no espermatozoide todos com gene inativo, e aí a prole, a prole vai herdar então esses perfis. Nesse caso aqui está juntando o perfil paterno com o perfil materno, e a gente percebe que, olha, o gene aqui está sendo expresso. Nesse caso aqui, quando um herdou esse gene azulzinho e esse gene verdinho, a gente tem um perfil diferente, né? Onde quem está sendo ativo aqui é o gene azul. Esse perfil, pessoal, ele muitas vezes ele é pré-determinado, onde em alguns casos quem tem que estar ativo é o gene paterno, em alguns casos quem tem que estar ativo é o gene materno. Então percebam que a gente chama isso de um evento epigenético, porque a gente não está mudando a estrutura do gene aqui, olha. O gene continua da mesma forma. O que está mudando é se ele está sendo expresso ou não, né? Então, é um mecanismo de regulação externo à sequência gênica. E aí existem alguns distúrbios que podem estar relacionados a imprint, né? Nós falamos aí da síndrome de Prader-Willi, que tem várias causas, né? A gente falou da duplicação do cromossomo materno, né? Causado por uma não disjunção. Falamos também, aqui no caso, né? Uma não disjunção que causou uma unidissomia materna. E aqui nós vimos uma deleção, só que, olha, algumas vezes o indivíduo pode ter esse gene aqui silenciado. E aí, né, esse indivíduo vai apresentar um perfil de expressão gênica materno. Então, mostrando para a gente que é um defeito de imprint que pode levar a uma alteração genética importante. Bom, e aí, pessoal, né, só para a gente poder relembrar alguns conceitos também que foram discutidos, né, ao longo da disciplina, são conceitos básicos, mas que valem a pena, né, serem repetidos aqui, porque podem ajudar vocês com a nossa próxima parte, que é entender, né, como que a gente consegue identificar as alterações usando ferramentas aí da genética médica, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o genótipo de indivíduo, né, que está relacionado a um determinado locus, né, locus é a região que um determinado alelo ocupa, ele vai ser resultado da combinação dos alelos que nós temos presentes naquele mesmo loco, né, dos dois cromossomos, e também vai determinar aí o que nós chamamos de fenótipo. Só para ficar claro então, pessoal,
que a gente está vendo aqui, ó? Vamos ver primeiro em relação aos cromossomos. Então, nós estamos vendo o cromossomo 1, o cromossomo 2 de um indivíduo. Nós já vimos que ao longo de um cromossomo nós temos uma série de informações genéticas que nós chamamos aí de genes, né? Então, genes são sequências específicas capazes de gerar um transcrito, que para a gente aqui, na maioria das vezes, vai culminar na expressão de uma proteína. Então, beleza. Então, nós temos cromossomos homólogos, porque nós somos indivíduos diploides. Então, nós temos o cromossomo 1, herdado da mãe, e o cromossomo 2, herdado do pai, certo? Cada um deles vai carregar a mesma carga genética quando o indivíduo é normal, né? Então, nós temos aqui, suponhamos, um gene para codificar a cor do olho. Aqui também nós teríamos um gene para codificar a cor do olho, ok? Então, se nós temos dois genes ocupando a mesma região em um cromossomo, nós vamos chamar eles de alelos, tá? Então, os alelos são genes que ocupam o mesmo locus gênico, porque o locus gênico é a região de um determinado gene, ok? Além disso, pessoal, nós temos aí, quando a gente está falando da combinação, né, de um gene, né, nós temos um haplótipo, né, que na verdade está falando de um conjunto de alelos, né, que são herdados juntos em um mesmo cromossomo, né, devido a essa proximidade aí física que eles apresentam dentro de um cromossomo, né, é o exemplo aqui que a gente está vendo, ok? Bom, e esse conjunto aí, né, de vários e vários genes ao longo dos nossos cromossomos, nós chamamos de genótipo, né? Então, genótipo de um indivíduo que, junto com o ambiente, determinam o fenótipo desse indivíduo, que são as características físicas e também, né, coisas que nós não conseguimos visualizar, né, como o metabolismo desse indivíduo, entre outros. Bom, e aí nós falamos também, pessoal, de um conceito importante aí, que é a questão de homozigoto e heterozigoto. Porque quando esse indivíduo herda alelos que são iguais, esse indivíduo vai ser chamado de homozigoto. E aí, quando a gente pensa na genética mendeliana, vocês viram lá que nós temos alguns alelos que podem ser dominantes, significa que eles vão expressar a característica independente de quem esteja com ele, né? Então, se eu tenho um alelo que é dominante, basta ter uma única cópia desse alelo que nós vamos ver a expressão desse alelo, ok? E também pode ser um homozigoto recessivo, né? Quando é recessivo, significa que para que ele seja expresso, ele tem que ser carregado em par, né? Ou seja, eu tenho que ter o mesmo alelo nos dois cromossomos. Então, nós temos a possibilidade do indivíduo ser homozigoto dominante, ou seja, carregando os dois alelos aqui dominantes, ou homozigoto recessivo, carregando os dois alelos recessivos, e também a possibilidade de um indivíduo ser heterozigoto, onde ele carrega um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, né, só para a gente compreender isso um pouquinho melhor, nós também temos aqui, olha, a gente vai falar um pouquinho do heterozigoto composto, e aí eu quero mostrar para você só mais uma vez o que seria um indivíduo homozigoto e o que seria um indivíduo heterozigoto. Então, o homozigoto ficou claro, olha, nesse indivíduo, a gente está vendo os dois cromossomos carregando a mesma mutação. Nesse caso, a mutação é PROC3. Está todo mundo vendo aqui, olha, representado em vermelhinho. Então, esse indivíduo é um mutado, um indivíduo mutado, homozigoto, ok? Mas nós temos também indivíduos que são heterozigotos. Nesse caso aqui, apenas um cromossomo está carregando uma mutação. Então, um é o gene selvagem, e entra um outro conceito importante, tá, pessoal? Que é quando a gente está vendo o gene apresentando a forma esperada, né, a forma que a gente vê na maior parte da população, significa que esse indivíduo ele é selvagem. E nesse caso aqui, olha, apenas um cromossomo tem a mutação, o outro é selvagem. Mas tem a possibilidade também de existir um indivíduo que é heterozigoto composto. E nesse caso, esse indivíduo vai ter os dois alelos mutados, só que cada um com uma mutação diferente, tá?
Então, esse indivíduo, ele é um indivíduo heterozigoto, mas a gente não está falando de um heterozigoto com um gene mutado e um gene selvagem, tá? Nesse caso aqui, os dois alelos são mutados, mas mutações diferentes. Então, portanto, ele é um heterozigoto, mas um heterozigoto composto, ok? Bom, e aí a gente falou tudo isso para que a gente pudesse estudar os distúrbios monogênicos, né? Que são as condições genéticas que, nesse caso, a gente está falando aí da influência de um único locus gênico. Então, doenças que estão relacionadas com a mutação em um único gene. E aí a gente pode ter os diferentes perfis. Autossômico dominante, autossômico recessivo. E aí, pessoal, é importante a gente detalhar isso aqui também, porque eu percebi esse erro de conceito em algumas das atividades da situação problema, né? Autossômico significa que está relacionado aos autossomos, né? Então, aqueles cromossomos que vão de 1 até 22 em seres humanos, né? E se a gente está falando de ligado ao cromossomo X, não tem como ele ser autossômico. Então, não existe uma herança autossômica recessiva ligada ao cromossomo X, tá? Então, quando a gente está falando ligado ao cromossomo X, é porque não está nos autossomos, está no cromossomo sexual, ok? Então, nós temos esses perfis aí, né, de autossômica dominante. Então, a gente está falando de uma doença que está em um dos cromossomos do 1 até o 22 e que é dominante, significa que basta uma única cópia deste cromossomo para que o indivíduo seja afetado, ok? Nós temos também a autossômica recessiva, e nesse caso, para que o indivíduo seja afetado, ele tem que carregar duas cópias desse gene, e o ligado ao X está relacionado aí à presença dessa mutação num cromossomo sexual. No caso, para que a mulher seja afetada, ela tem que carregar duas cópias do cromossomo X afetado, enquanto que o homem, nesse caso, com uma única cópia, ele pode apresentar essa característica quando recessiva. Já quando dominante, né, a mulher vai ter aí, que carregar apenas uma cópia para ser afetada, e o homem, mais uma vez, né, se carregar um cromossomo só, vai ser afetado. E um outro conceito importantíssimo que nós trabalhamos também, pessoal, é em relação à penetrância e expressividade. Porque nem todo gene basta você ter ele para que ele apareça, né? E esse conceito em relação com penetrância e expressividade. Então, é, vamos ver se fica claro para todo mundo o que a gente está falando de penetrância. Olha só, nós podemos ter mutações, né, doenças que estão ligadas a um único gene, mas que vai aparecer de forma diferente em indivíduos diferentes. Isso significa o seguinte: quando a gente está falando de expressividade, a gente está falando da capacidade daquele gene aparecer. E quando a gente está falando de penetrância, a gente está falando da proporção de indivíduos, né, que tem um genótipo e que apresenta aquela doença. Deixa eu ver se ficou claro. Olha só. Nós podemos ter, então, por exemplo, uma doença, né, que, mesmo que o indivíduo herde aquele alelo, a doença não aparece. Isso a gente está falando de penetrância. Se eu tenho uma penetrância de 100%, significa que todo mundo que herdar aquele alelo vai ter a doença. Se eu tenho uma penetrância que varia, significa que nem todo mundo que herda aquele alelo vai ser doente, ok? Já a expressividade tem relação do quanto que essa doença pode variar dentre os indivíduos. Então, se todo mundo que herda aquele alelo apresenta os mesmos sintomas, significa que a expressividade ela é de 100%. Agora, se nem todo mundo apresenta os mesmos sinais, né, quando herda aquele alelo, alguns podem ter mais intenso, outros menos intenso, significa que a expressividade ela é variável. Então, olha só para vocês entenderem, então, esse conceito nesse exemplo aqui, olha. Nesse caso aqui, esse indivíduo, vamos ver que a cor está mostrando a intensidade da doença, e para não ter a doença tem que ser branquinho aqui, ó. Então, olha só, aqui eu tenho numa doença, a gente tem uma variação em relação à intensidade, olha aqui mais intenso, menos intenso e ainda menos intenso. Mas todo mundo tem. Significa que a penetrância é de 100%, todo mundo que herdou esse alelo tem a doença. Mas a expressividade, ela é variável, está variando aqui entre esses indivíduos. Então todo mundo tem a doença, herdou o alelo, vai ter a doença. Penetrância
100%. Mas se existe variação em relação aos sinais, né, aos sinais clínicos desses pacientes, a expressão ela é variável, a expressividade é variável. Agora vamos ver aqui embaixo. Nesse caso, eu tenho a expressividade variando, olha, mais intenso, menos intenso, ainda menos intenso, mas eu tenho indivíduos que herdam o alelo e não têm a doença. Então a penetrância também é variável nesse caso. Às vezes o indivíduo vai ter o alelo mutado, mas ainda assim não vai ser doente, ok? Se todo mundo tem a doença, né, perdão, todo mundo que tem o alelo vai ter a doença e vai ter essa intensidade. Então tem uma penetrância e uma expressividade de 100%, ok? Então é isso, pessoal. Esse conceito é relacionado à aparição da doença e o quanto de sintoma esse indivíduo vai apresentar. Bom, e aí, pessoal, a gente consegue investigar essas características que a gente acabou de descrever utilizando uma ferramenta muito importante que a gente chama de heredograma, né? Então, nós conseguimos utilizar os heredogramas aí para poder fazer a avaliação de um histórico familiar, né? Eu não vou voltar nesses símbolos aqui, tá, pessoal? Acho que a gente vai gastar tempo à toa, mas fica aqui essa informação para vocês, né? De voltando aqui, que é importante vocês conhecerem os símbolos, né? Para que você consiga interpretar corretamente um heredograma. E aí, o heredograma ele nos permite identificar alguns padrões, né? Então, por exemplo, quando uma doença é uma doença autossômica recessiva, a gente consegue identificar isso porque algumas características elas são muito visíveis. Por exemplo, o fato de pular gerações, né? Uma doença recessiva, ela pode pular gerações. Por quê? Aqui ficou fácil, né? A gente está representando um indivíduo heterozigoto, mas nem sempre isso vai acontecer, tá, pessoal? Em uma atividade, muitas vezes você vai encontrar os indivíduos aqui sem a representação de um heterozigoto, vai ficar um pouco mais desafiador. Então a gente percebe, olha, que pulou geração porque nós temos indivíduos aqui que são portadores, estão carregando o alelo, mas que não estão apresentando a doença, já que é uma doença recessiva. E a gente viu que para a característica ela aparecer, nós temos que ter dois alelos recessivos ao mesmo tempo no genoma daquele indivíduo. Então, olha só, esse aqui tem um, essa aqui tem outro, porque são portadores, né? São indivíduos heterozigotos. E quando juntou, esse aqui passou um alelo mutado, esse aqui também passou um alelo mutado, e a doença foi aparecer na prole, ok? E a gente vê que ela some aqui de novo, ó, nos filhos desse indivíduo aqui mutado. Por quê? Porque é uma doença recessiva, ok? Então, pessoal, guardem essa informação, mas lembrando, tá? São padrões que a gente consegue enxergar. Não significa que, se toda vez que eu estou olhando para um heredograma, ah, encontrei ali uma geração sem a doença recessiva. Não, observem outras características também. Já no padrão de herança dominante, né, a gente vai ver que é muito comum a gente observar pelo menos um indivíduo em cada geração apresentando a doença, né, já que é uma doença dominante, mas é o que eu disse. Opa, então quer dizer que esses indivíduos aqui, se não tem, é porque não pode ser uma doença dominante. Não, pode ser que esses indivíduos aqui, olha, eles eram indivíduos saudáveis e aí houve uma mutação de novo, né, que nós já vimos, e aí o que acontece? A partir daqui a gente começa a ver esses indivíduos afetados, ok? Então, normalmente a gente vai ver famílias com histórico familiar dessa doença, né? Então, é muito mais fácil esses indivíduos herdarem, já que a gente está falando de uma herança dominante. Bom, pessoal, além disso, aqui ficou errado, mas um outro tipo de herança que é importantíssimo vocês conhecerem, né, é uma herança relacionada ao sexo. Ô, gente, me perdoa, eu não coloquei aqui o heredograma correto, mas não tem problema não, tá? As características que a gente vai ver num perfil de herança ligada ao X. E aí a gente vai falar principalmente aqui da recessiva, né, que a gente espera encontrar predominância no sexo masculino, né? Por quê? Porque
esse indivíduo basta ter um cromossomo X para que a característica apareça, né? Então, mesmo que ela seja recessiva, esse indivíduo, como ele tem apenas um cromossomo X, ele não tem muita alternativa, né? Ele não tem como ser heterozigoto aí para essa herança. Então, a gente vai ver um predomínio aí no sexo masculino. Galera, outro ponto importante, tá? Esqueçam esse cronograma. A gente até conseguiria usar esse heredograma aqui também, né, para poder falar. Mas tem que tomar muito cuidado com o aspecto, né? Na nossa atividade de situação problema, muita gente colocou como uma doença autossômica recessiva. E não tem problema, tá, galera? Vocês viram que eu pontuei como correto. Por quê? Porque é possível sim, tá? Naquele nosso exercício era possível ser uma herança autossômica recessiva. Mas fiquem atentos ao padrão, porque não significa que numa herança recessiva ligada ao X, a gente só vai ter homem afetado. A proporção de homens é maior, porque o homem precisa ter apenas um X. Mas eu posso ter mulheres afetadas? Sim, se elas herdarem dois cromossomos X mutados. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Fiquem atentos à proporção. Você está vendo lá 5 homens afetados para uma mulher afetada. Opa, isso chama a atenção, ok? Bom, e caminhando aqui para o final, pessoal, nós também falamos sobre herança multifatorial, né? E aí a gente entrou num contexto que é um pouco mais desafiador quando a gente pensa em genética médica, porque a herança multifatorial está relacionada à influência de diferentes genes e ainda dos elementos ambientais para que a gente possa ter manifestação de uma determinada característica. Então, até então, a gente havia falado de doenças monogênicas, heranças monogênicas, né? Então, um gene só determinando uma característica específica ali. Mas aqui a gente está falando de uma herança multifatorial. Então, nós temos em relação ao número de genes que esse indivíduo tem afetado, aos fatores ambientais, à expressão contínua, né, desse gene e os desafios que nós vamos encontrar em relação a predição desses fatores, já que olha a quantidade de coisa que nós temos influenciando aí para o aparecimento de um fenótipo. Bom, e aí, pessoal, um exemplo legal de a gente entender isso é a obesidade, né, que é uma das maiores, um dos maiores desafios que nós enfrentamos em relação à saúde pública nos últimos anos, que é uma doença aí relacionada ao acúmulo excessivo de gordura no corpo, né, e vai contribuir para o desenvolvimento de várias doenças. Então, nós temos questões genéticas, né? Nós temos genes que já foram é, amplamente estudados aí, que estão relacionados à predisposição à obesidade, mas também tem os impactos ambientais. Por exemplo, como é que esse indivíduo se alimenta? Faz atividade física? Ele vive em um ambiente que é obesogênico? Né? Quais são os fatores psicossociais envolvidos? Né? Esse indivíduo está passando por um quadro de depressão? Né? Tudo isso vai influenciar a obesidade também. Então, a gente não está falando só de uma questão genética, mas também todo um contexto ali ambiental, tá? Bom, e aí, pessoal, eu acho que com isso a gente consegue se preparar aí de forma um pouco melhor para a prova, né? Porque nós falamos aí, né, da evolução da genética médica desde os primórdios até o que nós temos hoje em dia, né? Então, lá na nossa primeira aula, até aqui, na nossa aula de revisão, foi que nós vimos. Falamos um pouquinho da história, né, dos estudos hereditários, falamos do mundo celular e molecular, né, entendendo aí o processo de mitose, de meiose, de duplicação do material genético, de expressão gênica. Falamos também da genética médica contemporânea, né? Falamos da identificação de mutações, usando técnicas de coloração, técnicas mais modernas como sequenciamento, etc. E fechamos aí falando um pouquinho sobre como que a gente aplica isso, né, no contexto clínico, né, como que a gente consegue observar isso utilizando ferramentas como heredograma, entre outros. Galera, o que eu tinha para falar para vocês na revisão é isso, né? Eu fico mais uma vez à disposição para tirar as dúvidas de vocês, caso elas surjam, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado um pouquinho para vocês se prepararem melhor para nessa nossa última prova. Foi uma grande satisfação, né, acompanhar vocês aí nessa etapa e eu espero ter oportunidade de trabalhar ainda de forma presencial com alguns de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, boa prova e até breve, pessoal.